Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre algumas situações norteadoras dentro do TCC, que é a análise da situação-problema, definição de problema e definição de hipótese. Então, são três coisas bem importantes que a gente faz durante essa caminhada dentro de um método de pesquisa, dentro de uma análise de pesquisa, de exploração, onde a gente vai tentar chegar em algumas descobertas e gerar dados, né? Então, primeiro, a gente até agora já aprendeu várias coisas. Para eu estar aqui começando a pensar essas etapas metodológicas que a gente vai começar a conversar hoje, não posso começar pela definição do problema, que é o que geralmente vocês chegam para mim, falando assim, eu queria fazer, eu gostaria de fazer, né? Penso em fazer, sempre me vi querendo fazer, né? Às vezes você já vem com o problema, com a área, com o tema. Às vezes isso chega, não sei, cada grupo, cada pessoa, às vezes chega para mim falando de uma certa forma. Eu já sei meu tema, já sei o que eu gostaria de fazer. E aí eu falo, mas ainda não é a hora, porque primeiro a gente tem que olhar para a nossa área, né? Então a primeira coisa que você faz quando começa a pensar em TCC não é pensar no seu agir. A primeira coisa que você faz é entender como que você seleciona uma fonte bibliográfica, o que é uma fonte de qualidade, o que não é uma fonte de qualidade. Então, primeiro a gente aprendeu isso. Depois, a gente aprendeu a selecionar o que é importante nessa fonte bibliográfica, né? Então, de repente, você aprendeu a procurar artigos, não estava acostumado a ler artigo, mas agora está acostumado. De repente, você olhou para alguns artigos e achou que esses artigos não te ajudaram, então aí você já aprendeu a ver artigos que você consegue tirar melhor as informações. Aí você já fez um exercício de olhar para esse artigo e tirar as informações desse artigo. Depois você olhou para esse artigo e aprendeu a tirar palavras-chave. E a gente começou a refazer buscas, dessa vez com essas novas palavras-chave que você selecionou. A gente olhou que quando a gente faz busca com determinadas palavras, aparece um rol de informações na internet. E a gente também conversou que não adianta ficar fazendo busca na internet de forma aleatória, que a gente tem que ir em lugares buscar material bibliográfico de qualidade, livros, artigos, apostilas, buscar fontes com altos níveis. A gente aprendeu o que é qualis, como que a gente avalia aquela referência. Será que é interessante usar aquela referência? Uma referência bem antiga, que não é tão atualizada. Vale a pena eu colocar no meu trabalho aquela referência de 30 anos atrás? Tem coisa mais atual ou é um clássico que vale a pena eu citar porque me dá corpo na introdução? O que será que eu vou querer? Onde será que eu posso usar determinadas referências? Então agora a gente já sabe pegar um artigo, tirar a informação dele rapidamente. Tiramos a informação, a gente já fala, esse artigo pode me ajudar a construir a minha introdução. Então, a partir desse artigo, eu já deixo ele lá, fichadinho, como um elemento possível que vai me colaborar em redações futuras. Isso, a gente fez também um levantamento de palavras frequentes. Então, a gente olhou, eu peguei educação ambiental, meu colega pegou educação ambiental, outro colega pegou educação ambiental. Então, eu com ele, vamos compor, então, um grupo, né, por afinidade de palavras-chave. Então, a partir dessas palavras-chave que a gente linkou, a gente se reuniu dentro de um subgrupo. E por que as palavras-chave são tão importantes, né? Bom, palavra-chave é importante, primeiro, porque ela aparece logo no começo dos trabalhos. Então, os trabalhos, eles sempre são apresentados de começo com resumo. Então, a gente sempre vê aqui, né, um resumo. Esse resumo tem poucas palavras. É uma comunicação concisa, enxugadinha, enxuta, para a gente realmente
bater o olho e ver o que aquele trabalho traz. Eu não quero ter surpresa. Surpresa no sentido de, eu quero ler um trabalho que fale sobre a frequência de resíduos. Se eu vou procurar frequência de resíduos, frequência de coleta de resíduos, se eu estou falando de alguma coisa, frequência de que eu tenho que triar meu lixo, se eu estou falando alguma coisa sobre resíduo, eu não espero encontrar, pelo menos no método desse trabalho, coisas totalmente atípicas. Né? Então, a gente, quando faz um resumo do trabalho, a gente está apresentando ele ali, está linkando ele a uma área, está dando elementos do que vem no trabalho. As palavras-chave garantem essa síntese da ideia ali. É uma comunicação super rápida, com poucas palavras. Né? O máximo que a gente usa tem uma média aí de 5 palavras-chave para linkar todo um trabalho. Então, pensar que o seu trabalho tem que ser resumido em 5 palavras, no sentido de pensar ao que eu quero linkar o meu trabalho. Né? Qual é a grande área que eu estou linkando o meu trabalho? Para pensar nisso, olha aqui esse exemplo. Né? Joguei no Google TCC e meio ambiente. Aí apareceu isso. Noção de natureza, ambiente, meio ambiente, recursos naturais e recursos naturais. Recursos ambientais e recursos naturais. Aí, palavras-chave desse trabalho. Natureza, ambiente, meio ambiente, recursos naturais e conceitos. Pronto. A partir dessa última palavra-chave, eu já entendo que esse trabalho tem como objetivo trazer conceitos, definições. Que ótimo! Se eu estou escrevendo um trabalho dentro de meio ambiente, me interessa ter um trabalho com conceitos ambientais para poder definir. Segundo fulano de tal, ambiente é isso. Segundo fulano de tal, recursos naturais é isso. Interessante? Então, uma obra geral dentro da nossa área, meio ambiente, ajuda você a fichar, linkar, selecionar melhor essas palavras-chave. Então, não esquece que você, quando está falando de TCC em meio ambiente, tem que linkar essas palavras junto das suas palavras-chave, né? Porque essa é a nossa área, é aí, por isso que a gente está reunido aqui. A gente está reunido aqui por conta de meio ambiente. Então, esse meio ambiente, ele tem diversos olhares, né? Olha o exemplo que eu trouxe aqui. Noção de natureza, noção de ambiente. Ou seja, é um teórico, é um trabalho que nos traz definições dentro de uma área que nos reúne. A gente está aqui dentro do técnico de meio ambiente, pensando em fazer TCC em meio ambiente. Então, se a gente está fazendo TCC em meio ambiente é uma palavra-chave para você. Será que você inseriu essa palavra dentro das suas buscas? Será que você manteve essa palavra? Ou você simplesmente varreu isso das suas buscas e isso não é mais uma palavra frequente nas suas análises? Vê que o resumo está bem curtinho, né? A gente conseguiria ler esse resumo rapidinho, então o que ele traz, né? O compilado de elementos de alguns autores, então é bem rápido, bem concisa, alta comunicação, poucas palavras. Aí, saímos disso, né, de palavras-chave, para pensar. A partir daquele levantamento de palavras-chave, vocês, agora em grupo, têm que começar a pensar em torno de uma situação que a gente vai falar que é a situação problema. Para isso, é bacana que a gente concretize isso, né? Veja que alguns pontos que cercam a situação problema. Então, a gente tem alguns sentimentos em torno do problema, mas basicamente, quando você começou a ler sobre essa área que você escolheu, você começou a ver que algumas coisas foram analisadas. Então, eu dei um exemplo lá de educação ambiental. Você pode ter analisado um experimento,
para ver se teve uma melhora na percepção do ambiente daquelas pessoas, ou às vezes isso não foi avaliado diretamente. Se liga aqui. Alguns elementos que circulam a situação problema. Então, a primeira coisa que eu penso, são as condições que antecedem essa elaboração. O que é que eu preciso saber para eu poder elencar um problema, né? Então, o que que antecede a elaboração dessa situação problema? Isso que a gente fez. Aprender a buscar referências, aprender a buscar situações de ciência, aprender a buscar referência de agir. Às vezes você quer um exemplo de método de análise de água para fazer igual. Às vezes você quer só aprender um método de análise microbiológica para pesquisar coliformes fecais. Então você vai demonstrar sua tecnicidade aí em resolver, em executar uma análise. Isso são condições que antecedem a elaboração. A capacidade que você tem, o que você gosta, o que você quer fazer, o que você está predisposto, o que a situação permite que você faça. São condições que antecedem a elaboração do problema. Não adianta nada você falar para mim, eu adoraria fazer um TCC com energia nuclear. Eu também gostaria que você fizesse, mas será que você vai ter condição de ir lá no IPEM, que é o Instituto de Pesquisa de Energia Nuclear dentro da USP, mais perto lá da escola, e buscar um parceiro que vai te ajudar a fazer uma análise? Será que você vai conseguir processar uma análise em 2, 3 meses, 4 meses? Será que isso é viável dentro das nossas situações? Adianta a gente fazer um problema que a gente não vai dar conta de responder dentro da nossa situação? Então, você tem capacidade técnica de atender essa situação, problema? Isso antecede a elaboração do problema. É dar o passo de acordo com as nossas pernas. A gente soma pernas, né? Tem a sua perna, tem vários agires, tem vários agir, tem o agir do seu amigo, tem você. Então a gente soma. Só que a gente tem que avaliar essa situação. Aí a gente vai instituir o problema. A gente vai começar a definir esse problema. Aí a gente vai elaborar uma estratégia de problematização. É isso que a gente está tentando fazer hoje. A gente vai problematizar aquele momento. Eu gosto de resíduo sólido. Ótimo. E que resíduo sólido que você pensa em analisar? Para onde você vai olhar? O que você pensa em mitigar, em resolver, em pôr a mão na massa, em transformar? Né? Vamos problematizar isso aí. Você está numa situação, você está dentro de uma demanda, você aprendeu que existem palavras que são normalmente repetidas. Essas palavras repetidas que você tentou relacionar anteriormente com o seu grupo te levam a um problema? Aí a gente vai sistematizar esse problema. A gente vai aplicar um método científico. Esse método científico vai avaliar o nosso problema. Aí vai ser muito legal. A gente vai pesquisar. Então beleza. Você quer trabalhar com resíduo? Então aqui resíduo? Resíduo têxtil. Então você quer trabalhar com resíduo têxtil porque a gente está ali, né, na região do Bom Retiro, que produz, né, roupa e tem resíduo. E o que a gente vai fazer? Então, alguns anos atrás, um grupo de meninas visou transformar os resíduos têxteis, criou um projeto de futon a partir de resíduo têxtil. O futon ficou uma graça, super gostoso, agradável, um produto super viável. Então, foi sistematizado. A partir de tantos quilos de resíduo, produz um puff, um futon, um encosto, uma almofada. Então, a gente vai sistematizando, a gente reproduz isso, né, numa escala micro, tenta fazer um experimento, gera um piloto de um produto, a gente começa a sistematizar. Então, olhou para o problema, tem muito lixo no mundo. O problema tem muito lixo no mundo. Aproximando para a escala local, as meninas transformaram um resíduo têxtil do Bom Retiro em futon, super agradável de sentar. Dá para dimensionar a construção de um espaço
a partir deste futon e fazer um bem-estar social a alguma instituição, tipo um lar de convivência de idoso. Você pode falar, eu vou produzir 50 futons e a partir desses futons eu vou dimensionar uma área de convivência para os idosos, para terem um sofazinho mais agradável, para eles interagirem durante uma oficina. A gente vai, de fato, construir, edificar um espaço com esse futon, já que a gente já tem o projeto do futon. Veja, isso é só um exemplo de sistematização. A gente está pegando o nosso conhecimento e decidindo o que a gente vai fazer com ele. Então, é aí que, a partir dessa sistematização, você vai falar, já sei o que eu vou fazer. Então, você saiu de um problema. Qual é esse problema? Então, a situação problema, ela não está resolvida. Ela não pode estar resolvida. Porque um problema, ele, dentro da ciência, um problema é qualquer questão não resolvida que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Então, não interessa que eu não esteja numa graduação. Qualquer domínio do conhecimento faz ciência, faz pesquisa de problema. Então, a partir disso, a gente tem que entender que a ciência, ela é acessível, democrática, ela tem que ser praticada. Porque eu tenho que discutir, problematizar as situações. Então, tem vários autores que definem problema. Tem aqui só dois, né? Dois exemplos simples. Então, problema pode ser também denominado como uma questão que mostra uma situação necessitada de discussão, de investigação, de decisão, de solução. Você, técnico em meio ambiente, aprendeu a olhar algum problema? E você, com sua tecnicidade, tem como atender esse problema? Simplificando, o que o problema é? Ele te dá o norte da sua pesquisa. Ele vai te dizer quais são os seus objetivos. O problema está amarrado nos objetivos. A hipótese está amarrada no método. Então, para formular um problema, a gente tem que pensar de uma forma muito clara. O termo que eu uso são palavras-chave que a gente já viu que são frequentes, que são encontradas facilmente em bibliografias a qual eu quero me linkar. O problema, ele tem que ser preciso, eu tenho que definir. Eu já sei a minha área, agora eu quero dizer qual problema eu estou saindo. Ele vai definir os termos das buscas, ele vai delimitar o seu agir. É a partir do problema que você vai pensar no método. É a partir do problema que você vai pensar na hipótese. Então, você está saindo de uma área para pensar numa situação que merece discussão, revisão, contribuição. A definição da hipótese não vai ser feita agora. A definição da hipótese vem para outro momento. Mas eu já falei muito de hipótese. Fica chato eu não contextualizar um pouco a hipótese. Então, se liga que a hipótese, ela propõe uma solução. Não adianta nada eu ficar problematizando e não resolver. Então, a hipótese, ela vem para resolver. Isso quer dizer que ela tem uma interpretação provisória, porque eu vou resolver e outra pessoa vai resolver de outro jeito. Por isso que as hipóteses te levam a métodos, e às vezes você não quer trabalhar daquele jeito. Então, a hipótese, ela é uma tentativa de explicação através de uma suposição de um problema, de uma situação problema. Ela dá nexo entre a teoria e a realidade. Lembra? Existe muito lixo no mundo. Mas eu já sei que tem muito lixo no mundo. Você já levantou bastante trabalho que diz que tem muito lixo no mundo. Agora, você chegou a um problema palpável sobre resíduo para chegar em uma hipótese de agir, aplicação de um método, da sistematização. Vai ter uma situação, que pedacinho que isso te cabe, como que você pode atender, para a gente não ficar só no problema. Às vezes, vocês já têm o problema, mas fica no problema. Então, pensa. O problema é necessário, essa é a atividade de hoje. A gente vai definir o problema. Você está preparado aí para definir seu problema? Porque é agora.
Qual é o problema da sua demanda? Você olhou aí para uma área, essa área tem uma demanda, ela te traz uma necessidade. Qual é a necessidade dessa área? O que essa área está precisando? Está falando de educação ambiental, a gente está vivendo uma pandemia. Como que a gente pode falar de educação ambiental dentro de uma situação pandêmica? Esse último ano mudou o contexto de olhar para a educação ambiental? Porque, assim, o que era educação ambiental? Como se agia com a educação ambiental antes da pandemia? E como que é agora? A gente na escola fez algumas palestras online. Será que elas têm a mesma ação, o mesmo agir, a mesma profundidade de uma oficina? Será que todas as áreas, como que é pensar em educação ambiental agora? Qual é o problema? O que você consegue pensar a partir dessa área? Esse é o desafio de agora. Tentar pensar na sua situação problema. Às vezes você precisa se reunir com seus pares para se cercar dessa situação problema. Lembrando que você pode a todo momento consultar o livro do Severino, que é a nossa grande bibliografia base aqui da disciplina. E a partir dele também buscar essas definições de problema, de hipótese. Vai ter uma aula só de hipótese, que a gente vai falar de hipótese nula, a gente vai falar tudo sobre hipótese. Hoje foi só para você ter uma ideia e começar a falar para mim qual é o seu problema, qual vai ser o objetivo da sua análise, o que é que você vai fazer, beleza? A gente ainda vai discutir muito sobre isso, mas fica aí a reflexão, qual é o seu problema? Vamos conversar mais sobre isso. Um beijo, gente, até a próxima.